Bom, nesta aula nós vamos verificar um pouco qual que é a estrutura que o Laravel nos traz, né? Que esse framework nos disponibiliza. Então nós já instalamos os pré-requisitos, já configuramos virtual host e já fizemos aí o download do framework ou via instalador do Laravel ou através do próprio Composer. Então assim que você abre a pasta do seu projeto, nós vamos nos deparar com uma estrutura, né, muito bem organizada de diretórios e arquivos. Então, eu vou passar um pouquinho um overview dessa estrutura, mas é claro que nós vamos nos familiarizando com o framework à medida que nós vamos utilizando e fazendo os nossos exemplos aqui. Bom, o diretório app ele vai apresentar para nós as classes modelo da nossa aplicação. Então, por exemplo, nós temos o modelo usuário, o modelo cliente, o modelo o produto que eu tenho e assim por diante. Então aqui nós já temos uma classe modelo user. Mais tarde nós vamos trabalhar com ela, mas essa classe ela já é utilizada para eu fazer autenticação de usuários. Se você observar aqui, ó, ela já estende um modelo de autenticação. Então aqui nós já temos uma classe modelo. Então todas as nossas classes modelo vão ficar aqui dentro do diretório app. Ainda dentro do app, nós vamos ter aqui outro diretório interessante, que é o exceptions, que nós vamos ter os controladores de tratamento de exceção. Então aqui vão ficar os controladores de tratamento de exceção. Dentro de HTTP é onde nós vamos ter o diretório controllers e dentro desse diretório controllers nós vamos ter todos os controladores da aplicação. Os controladores, eles recebem as requisições do cliente, né, dos clientes, vão ter diversos métodos nesses controladores justamente para tratar as requisições e geralmente o controlador devolve como resposta para o cliente uma view, né, uma página PHP com o resultado do processamento. Então aqui dentro do HTTP Controller nós vamos ter todos os controladores da aplicação. Dentro do HTTP nós temos também um diretório chamado middleware. Os middlewares são classes que eles fazem a interceptação das requisições antes delas chegarem nos controladores, para eu poder fazer algum pré-processamento antes do controlador, né? Realizar algum tipo de verificação e etc. Por exemplo, verificar se o usuário está autenticado antes de enviar a requisição dele para o controlador correto. Então, ele faz uma interceptação por meio de um middleware que vai capturar a requisição do usuário antes dela chegar lá no controlador. Então, a função do middleware é esse aí. Temos aqui providers, não, os providers são algumas classes relacionadas à inicialização do projeto, né, para criar instâncias automáticas. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Vou fechar aqui, que senão vai ficando muita coisa aberta. Outro diretório interessante é o config, que vão ter arquivos de configuração da aplicação. O diretório database, aqui dentro tem dois subdiretórios, um dos que eu mais gosto, né? Que é o migration, que aqui no migration a gente consegue ter toda a estrutura do banco de dados. Né? Eu consigo criar um banco de dados, as tabelas, alterar tabelas, tudo aqui a partir desses migration. E legal que ele faz como se fosse uma linha do tempo. Então, se eu posso criar uma tabela, alterar os campos da tabela, alterar de novo e depois voltar uma versão anterior da tabela. Então, esse negócio aqui do migration é muito interessante. Aliado ao migration, a gente tem alguns arquivos dentro de um diretório chamado seeds. Esses seeds servem para inicializar
o banco de dados. Então acontece uma coisa muito interessante. Vamos supor que você está aí desenvolvendo sua aplicação, você já tem uma base de dados aí razoavelmente populada e você quer passar esse projeto aqui para outra pessoa. Se você configurou direitinho o Migration e o Seeds, a pessoa não vai precisar fazer nada. Basta ela executar o Migration e o Seed, que ela já vai ter uma base de dados inteira populada, da maneira que você também tem, sem digitar uma linha de código SQL. Isso aqui facilita demais a nossa vida, principalmente para aquelas pessoas que têm um pouquinho de dificuldade em trabalhar com SQL, né? Como eu já tinha mencionado em algumas aulas, principalmente na questão do select, porque quando a gente vai mesclando, né, vai é, agrupando através de join, inner join, etc., várias tabelas, às vezes o SQL, o select, o comando select, vai ficando muito complexo. Bom, então tem esse diretório database, que é muito interessante. Public, esse é aquele diretório que nós configuramos no Virtual Host. Esse é o único diretório que vai ser acessível através da web. E aqui está o arquivo index.php, que nós definimos também lá no Virtual Host, para saber qual é o arquivo que vai ser automaticamente carregado pelo servidor web. Então, esse arquivo aqui no Laravel, ele carrega toda a aplicação, né? Ele vai receber as requisições e encaminhar as requisições para as devidas rotas e as rotas por si, posteriormente, encaminham para os controladores. Nós vamos ver toda essa parte aí com bastante calma, né? A parte de resource, que são alguns recursos adicionais na aplicação, né? JavaScript, Bootstrap e outros. Routes. Aqui são as rotas da aplicação. Né? Nós vamos ter diversas configurações de rotas e nós vamos trabalhar mais com os arquivos web.php e api.php. A API vai ser quando a gente vai utilizar rotas para APIs. Por exemplo, quando a gente for trabalhar com Ajax aqui dentro do Laravel, ao invés de escrever nossas rotas no arquivo web.php, nós vamos escrever no api.php. Depois nós temos aqui o diretório storage, que é onde fica armazenado os arquivos e log das aplicações, então da aplicação, né? Então, por exemplo, se o usuário faz o upload de um arquivo, sei lá, ele está preenchendo o cadastro dele e ele vai colocar a foto dele no perfil. Esse arquivo fica aqui no storage. Depois nós vamos ter aqui essa classe de... tem mais uma coisa que eu quero mostrar aqui no resource. Ó. Dentro do resource, nós temos um diretório chamado views. Aqui ficam os arquivos de interface com o usuário, né, onde nós vamos escrever as páginas PHP que geralmente recebem o processamento de um controlador e ela é retornada como resultado da execução de um determinado método lá do controlador. Então, aqui dentro do resource views, estão as views da nossa aplicação. Lembrando que esse é um framework que trabalha com MVC. Vendor, essa pastinha, gente, nós não vamos mexer em nada nela. Por quê? Porque aqui está o core do Laravel. Então aqui nós não vamos alterar nada, porque se a gente modificar alguma coisa, corre o risco do Laravel não funcionar corretamente. E também quando a gente for fazer uma atualização, por exemplo, você está desenvolvendo seu projeto na versão 5, aí saiu o Laravel versão 6, na hora que você for atualizar, pode correr algum problema. Então essa pasta vendor nós não vamos mexer. E por último, nós temos aqui um arquivo bastante interessante também, que é o .env. Esse arquivo nós vamos configurar as variáveis de ambiente da aplicação. E uma delas, que é muito interessante, é o acesso a banco de dados. Nós vamos fazer isso um pouco mais para frente, mas eu já quero te mostrar. Tudo aquilo que a gente tinha feito, aquelas classes de conexão, testa a conexão, faz o carregamento do driver e etc, etc. Aqui no Laravel, ó, basta você preencher esses campos, falar qual é o seu gerenciador de banco de dados, o host, qual é o seu servidor de banco de dados, a porta
de conexão com o banco, qual é o seu database, né, o banco de dados em si que você vai trabalhar. No MySQL é aquela questão dos esquemas, e o usuário e senha do banco de dados. Pronto, sua aplicação já está conectada no banco. Então, nesse sentido, você vai perceber que o framework vai auxiliar demais a gente no desenvolvimento, no sentido do desenvolvimento ficar muito mais rápido. A gente também tem a opção de configurar servidor de e-mail, tá vendo? SMTP. Às vezes você quer mandar aquela mensagem de recuperação de senha, ou mandar um e-mail de boas-vindas para o usuário. Então aqui a gente configura o servidor de e-mail. E várias outras configurações vão estar aqui disponíveis nesse arquivo .env. Então aqui eu já vou terminar a aula aqui. É só para a gente ter um panorama geral do Laravel e como nós vamos trabalhar, né? Nós vamos iniciar então estudando as rotas. E aí nós vamos testar como que é a estrutura de rotas no Laravel. Um abraço a todos e um bom trabalho.